Neste item será abordada a modelagem da transferência de calor por condução combinada com mudança de fase, especificamente com a solidificação. O objetivo geral deste capítulo é o de desenvolver uma metodologia que possa ser utilizada para a solução numérica da equação de conservação de energia, sem a inclusão do termo de convecção, mas incluindo os efeitos da mudança de fase, da solidificação. As possíveis aplicações desse assunto é o estudo da transferência de calor em processos de solidificação, que são bastante comuns no meio metalúrgico, em particular na fundição, no lingotamento convencional e bastante importante também no lingotamento contínuo. Uma questão que pode surgir de imediato é como podemos abordar transferência de calor numa mudança de fase, em particular na solidificação, onde teremos duas fases, sendo uma delas um fluido líquido, sem incluir a convecção. A ideia desse tipo de abordagem surgiu há umas 4, 5 décadas atrás, em virtude de uma demanda de controle de processos de solidificação, particularmente no lingotamento contínuo, mas de uma forma que pudesse gerar informações em tempo hábil do operador atuar no processo. O lingotamento contínuo, como sabemos, é um processo bastante rápido, onde a solidificação de placas e tarugos consome alguma coisa em torno de minutos. Então, um modelo elaborado que simulasse também a convecção, o movimento do fluido acoplado com a mudança de fase e a transferência de calor, mesmo nos dias de hoje, demandaria um tempo computacional muito grande, o que inviabilizaria o uso deste recurso para controle das máquinas de lingotamento. Então, essa abordagem que desenvolveremos é uma abordagem simples, que permitirá a solução da equação, a introdução do efeito da movimentação do líquido vai ser feita de uma maneira indireta, que não demanda a determinação dos perfis de velocidade do líquido e que vai fornecer respostas em um tempo bastante curto, mesmo em microcomputadores, e que pode ser utilizado, então, para controle das máquinas de lingotamento, para simulação do processo e até em razões de segurança, uma vez que o lingotamento contínuo, se não tivermos um controle bastante preciso da espessura da camada de solidificação, poderemos ter um acidente denominado ruptura do veio, ou rompimento do veio, que é um acidente grave que pode provocar danos materiais e até causar danos também aos operadores. Então, relembrando a equação geral de conservação que desenvolvemos anteriormente, nós temos a expressão escrita aqui em função de uma variável dependente genérica, φ. Então, aqui nós temos o termo de acúmulo, o termo de transporte por difusão, mais o termo fonte. Essa equação está na forma geral, excluindo o termo de convecção, e valeria para uma série de variáveis φ, né, que não incorporassem o efeito da convecção. Então, nós vamos trabalhar especificamente com a equação de conservação de energia. Uma das formas de escrever a equação de conservação de energia é através dessa expressão matemática. Notem que aqui nós temos o termo de acúmulo expresso em função da entalpia, mas o termo associado à difusão ele depende de gradiente de temperatura. Então, nós temos duas variáveis dependentes. A gente vai ter que despender um esforço para reescrever essa equação em função de apenas uma dessas variáveis. E os fatores que nós teremos que incorporar nessa análise seria o efeito da liberação do calor latente de fusão, que ocorre durante a solidificação. Esse efeito ele necessariamente tem que ser incluído aqui nessa equação. E o outro, que nós já comentamos anteriormente, é incorporar o efeito do movimento macroscópico do líquido. Nós inicialmente abordaremos o tratamento da questão do calor latente de fusão e posteriormente veremos como que o efeito do movimento macroscópico do líquido é incorporado de uma maneira simples, que envolve também alguma informação empírica, para podermos fazer a simulação do processo de solidificação em processos tais como lingotamento contínuo, por exemplo. Nós temos aqui a equação de conservação, onde defini aqui o calor latente de fusão como sendo uma grandeza denominada L, expressa em joule por quilograma. Esse valor varia para cada material. Então, temos o termo de acúmulo, expresso em função da entalpia,
e o termo da difusão expressa em função da temperatura. Usando conceitos de termodinâmica, nós podemos relacionar entalpia com temperatura e incorporar o efeito do calor latente. Então, essa relação aqui nos permite expressar na forma diferencial, né, a variação da entalpia como sendo um resultado de uma variação na temperatura e uma variação na fração de líquido do material. Aqui a gente apresenta uma abordagem macroscópica e considera que no nosso domínio, no nosso elemento de volume, na região onde estiver ocorrendo a solidificação, nós teremos as duas fases coexistindo, cada uma dessas fases com uma determinada fração em massa. Então, FL aqui designa a fração de líquido. Então, nós teremos variação de entalpia associada a uma variação de temperatura e uma da fração de líquido. Essa relação aqui, ela se aplica a todas as regiões. Quando tivermos apenas fase sólida, nós não teremos variação da fração de líquido, então isso vai ser zero, fica a definição convencional da entalpia. Na região que estiver apenas líquido, mais uma vez, DFL vai ser nulo. E numa região onde estiver ocorrendo a solidificação e coexistirem fases líquida e sólida, esse número vai variar e, consequentemente, a variação de entalpia irá ocorrer em decorrência desses dois fatores, variação de temperatura e liberação do calor latente de fusão associada a uma variação da fração de líquido. Então, nós incorporaremos essa relação na equação de conservação e apresentaremos algumas alternativas de fazer essa substituição e reescrevermos a equação de conservação de diferentes formas, e aí na hora de resolver essa equação numericamente, a gente opta por uma dessas três possíveis abordagens. Um dos métodos para fazer essa abordagem foi denominado de método do calor específico equivalente. Aqui tem novamente a equação representando a definição da entalpia em função de variações de temperatura e da fração de líquido. Nós podemos processar um algebrismo nessa equação, em particular com o segundo termo do lado direito, multiplicando e dividindo por dt. Vocês observem que ao fazer isso, nós podemos reescrever essa equação de definição da entalpia, em função dessa expressão que está aqui, e logicamente, lembrando da definição convencional de que dH é igual a Cp dt, nós podemos definir esse termo aqui entre parênteses como um calor específico equivalente. Esse calor específico equivalente, ele vai incorporar o efeito do calor específico real do material e o efeito da liberação do calor latente de fusão. Na realidade, é como se modelássemos uma fase apenas, mas que na região de coexistência de sólido e líquido, o seu calor específico fosse artificialmente aumentado para incorporar o efeito da liberação do calor latente de fusão. Isso faz sentido porque é interessante lembrar que quando está havendo a solidificação, nós retiramos calor do material, mas a temperatura dele não cai tanto, porque uma parte do calor vem da extração do calor latente de fusão. Então é como se estivéssemos fazendo a transferência de calor com um material que tivesse uma condutividade térmica, um calor específico, mais elevado. Observe que dFL/dt é um número positivo, a fração de líquido aumenta quando a temperatura aumenta. Então, como o calor latente também é positivo, na região onde temos coexistência de sólido e líquido, o calor específico equivalente é maior do que o calor específico da substância numa região onde não esteja ocorrendo a mudança de fase. Então, através desse método, nós podemos reescrever agora a equação de transferência de conservação de energia, toda ela em função da temperatura, onde o termo associado à entalpia foi especificado utilizando o calor específico equivalente. Nessa abordagem, a solução do problema de condução combinada com mudança de fase passa a ser simplesmente um problema de condução simples, mas usando um calor específico equivalente, que é variável com a temperatura, e que vai ser atualizado a cada salto de tempo, numa simulação transiente, possibilitando que nesse salto de tempo seja corrigido o valor do calor específico equivalente. Então, é um tratamento de um problema de condução com material com condutividade térmica e, mais especificamente, com calor específico variável com a temperatura. E essa variação com a temperatura incorpora o efeito do calor latente.
Essa abordagem é tremendamente simples, foi uma das primeiras que foi utilizada e fornece resultados bastante convenientes e tem a seu favor também a simplicidade. Nós podemos utilizar basicamente os programas ou os métodos que foram apresentados anteriormente, nos itens anteriores, para fazer uma simulação de transferência de calor na solidificação. O segundo método eu denominei método do termo-fonte e nós mantemos a expressão da equação de conservação em função da temperatura. Então aqui o algebrismo é um pouco diferente do que foi feito anteriormente. Aqui nós temos a definição da entalpia. Aqui eu dividi toda a equação por dt. Então fazendo isso, nós podemos ir para a equação de conservação agora com essa expressão e reescrever a equação de conservação e, como veremos, aparecerá um termo-fonte que está associado, então, ao efeito da liberação do calor latente de fusão. Então, seguindo esse procedimento, fica aqui a equação de conservação, considerando a condução nas três direções, o termo de acúmulo, e agora surge um termo que vai ser um termo-fonte, tratado como um termo-fonte, que tem uma formulação transiente, ele está associado à variação da fração de líquido num dado elemento de volume, ou num volume de controle com o tempo. Então passa a ser também um problema de condução simples, com um tratamento de um termo-fonte com uma formulação transiente. Uma terceira possibilidade de tratamento da transferência de calor combinada com a solidificação é um método do termo-fonte também, mas agora expressando a equação de conservação usando a entalpia como variável dependente. Então temos mais uma vez a definição da entalpia. O algebrismo agora é um pouco diferente, foi explicitada a variação de temperatura em função das variações de entalpia e de fração de líquido. E aí essa definição de variação de entalpia, de temperatura, foi substituída na equação de conservação nos termos de difusão. Então a equação que é obtida com essa substituição é onde aparece variações de temperatura, que nesse termo nós vamos substituir por essa definição e reescrevermos então a equação usando como variável dependente a entalpia. A equação final então vai ficar nessa forma que é apresentada aqui. Vocês notem que tem o termo de acúmulo em função da entalpia, um termo de difusão em função da entalpia também, e esse termo é tratado como um termo-fonte com uma formulação difusiva. Então é uma terceira opção. Isso aí, cada usuário, cada modelador opta por uma dessas três abordagens. A primeira é a mais simples de todas, porque permite uma utilização integral do formalismo que foi feito anteriormente, em problemas especificamente só de condução. Esses outros demandam um esforço um pouco maior, porque temos que incorporar um termo-fonte e avaliá-lo ou numa formulação transiente, na abordagem B, ou numa formulação de incorporação de um termo difusivo, como é nesse caso C. Em termos de resultado, não há melhoria de qualidade em uso de nenhum desses três métodos. Todos eles, bem desenvolvidos, vão fornecer resultados equivalentes. Então, nessa última opção, a gente escreve a equação de conservação em função integral da entalpia. A solução é como se fosse um problema de condução, usando a entalpia como variável dependente e incorporando um termo-fonte com a formulação de difusão, como foi especificado antes. A questão que abordaremos agora a seguir é como que avaliamos a fração de líquido. Então, essa é uma questão importante, porque ela vai definir como que vai ser o efeito da liberação do calor latente de fusão. Mais uma vez, nós temos diversas formulações na literatura, algumas mais bem fundamentadas do ponto de vista físico, outras nem tanto. Eu vou apresentar aqui algumas das formulações mais comuns que se encontra usualmente nos artigos de modelagem de transferência de calor em processo de solidificação de metais em particular. A avaliação da fração de líquido ela apresenta algumas dificuldades iniciais. Todos nós que já fizemos algum curso de metalurgia física ou curso básico de solidificação, nós já sabemos que a fração de líquido ela é definida em nível microscópico pela microsegregação e incorporando os efeitos da macrosegregação que estão associados ao movimento macroscópico do meio. Mais uma vez, a modelagem desse processo em nível microscópico, acoplando o processo de micro e macrosegregação,
tornaria o modelo extremamente trabalhoso de ser resolvido em tempo curto. Então, uma série de aproximações foram desenvolvidas para fazer essa avaliação e permitir ainda que consigamos resolver a equação de conservação de uma forma rápida que torne o nosso modelo útil para controle e operação, especialmente de máquinas de lingotamento contínuo. Então, nós vamos ver algumas das aproximações que são feitas. Uma que é de metal puro, que não tem muita relevância para situações mais comuns de metais. Normalmente nós trabalhamos com ligas, preferencialmente, mas nós veremos também como que isso pode ser feito para o caso de solidificação de metais puros e, posteriormente, uma situação mais aplicável para nós metalurgistas, que é a solidificação de ligas metálicas. Bom, no caso de um metal puro, nós sabemos que ele tem uma temperatura de fusão bem definida. Então, numa mesma temperatura, ele vai de fração de líquido igual a 1, ou seja, 100% líquido, para 100% sólido. Então, a variação dFL/dt seria infinita. Para utilizar isso num programa, isso inviabilizaria a solução numérica. Então, o que se faz nesse caso é artificialmente criar um pequeno intervalo de solidificação. A temperatura líquidos é utilizada para denominar a temperatura em que se inicia o processo de solidificação, quando estamos fazendo o resfriamento, e a temperatura sólidos, quando esse processo de solidificação termina. Então, neste caso, é definido uma temperatura líquidos, que é a temperatura de fusão do metal puro mais um delta, e uma temperatura sólidos, a temperatura de fusão menos um delta. Esse delta é um pseudo-intervalo de fusão. Quanto menor ele for, mais próximo da situação real nós teremos. Usualmente se encontra na literatura valores da ordem de 1 centígrado como sendo o valor do delta. Então, nós artificialmente criamos um intervalo de solidificação equivalente a 2 centígrados nesse caso. Se arbitrarmos delta igual a meio, isso significaria, por exemplo, que o intervalo de solidificação, se fosse o alumínio, por exemplo, seria de 660 centígrados mais 1 ou mais meio, 660,5, e a temperatura sólidos 659,5. Então, teríamos um intervalo de fusão e aí poderíamos propor uma equação para avaliar a fração de líquido nesse intervalo. Então, no caso do metal puro, usando a abordagem que foi proposta anteriormente, nós podemos definir a fração de líquido, assumindo que ela tem uma variação linear entre os intervalos TL e TS. Então, a equação para calcular a fração de líquido fica essa aqui é a temperatura do nosso volume de controle, TF é a temperatura de fusão do metal puro, delta é o intervalo que nós arbitramos. Então, essa relação nos permite, dado o valor de temperatura e da temperatura de fusão do metal puro e desse delta que nós arbitramos, calcularmos a fração de líquido. Como nas equações que foram vistas anteriormente, nós precisamos de calcular dFL/dt, aqui nós podemos diferenciar ou derivar o FL em função da temperatura e geraremos essa equação. Então, dFL/dt, para esse caso de metal puro, ele equivale a 1 sobre 2 delta. Esse valor de dFL/dt seria incorporado na expressão, por exemplo, do calor latente, do calor específico equivalente, caso optemos pelaquela primeira abordagem do calor específico equivalente. Outra possibilidade, se estamos utilizando a abordagem em função da entalpia, é de calcularmos a fração de líquido em função da entalpia do material a uma dada temperatura, menos a entalpia na temperatura sólidos, a entalpia na temperatura líquidos, menos a entalpia na temperatura sólidos. Essas duas aqui calculadas utilizando novamente um intervalo de fusão que é especificado pelo modelador. No caso de ligas metálicas, efetivamente, nós temos as temperaturas líquidos e sólidos. E essas temperaturas elas são normalmente conhecidas e podem ser obtidas através de diagramas de fase para as ligas que estamos analisando. Então, uma proposta bastante simples, sem fundamentação teórica, é simplesmente uma questão de comodidade, é assumir uma variação linear da fração de líquido na região pastosa. É muito comum usar esse termo, região pastosa, seria uma região de coexistência de sólido e líquido. Lembrando que estamos sempre pensando num volume de controle macroscópico,
e numa região ou na possibilidade de coexistência de sólido e líquido dentro desse elemento de volume. Então, nesse caso, se nós utilizarmos a formulação pela temperatura, nós calcularemos a fração de líquido através dessa equação, usando uma variação linear. Então, T é a temperatura dentro do nosso volume de controle, TS é a temperatura sólidos, T líquidos a temperatura líquidos, TL é a temperatura líquidos. Então, DFL dt fica definido dessa forma, ou na formulação por entalpia, através dessa expressão que está aqui. Eu lembro que essas formulações elas não têm embasamento teórico, é simplesmente uma relação cômoda, né, e que é utilizada, já foi utilizada e tem sido utilizada em alguns modelos, em artigos que são encontrados na literatura. Uma formulação com um embasamento teórico mais correto é o de, conhecendo as temperaturas líquidos e sólidos, nós assumirmos que no intervalo de coexistência de sólido e líquido, a solidificação se passa valendo a regra da alavanca. Então, neste caso, utilizando a regra da alavanca, já amplamente conhecida em cursos de metalurgia física e diagramas de fase, nós podemos estimar o valor da fração de líquido. A validade da regra da alavanca está ligada a situações onde a difusão do soluto ela é infinita, tanto nas fases líquida quanto sólida. Isso aqui é uma aproximação razoável em ligas onde temos elementos intersticiais. Um caso importante para nós na metalurgia é o caso do carbono em aços. O carbono é um elemento de raio atômico muito pequeno e ele é um elemento intersticial no aço. Então, a difusão dele no aço, tanto na fase sólida quanto na líquida, ela é bem rápida. Então, a regra da alavanca pode ser uma aproximação razoável nesse caso. Aqui nessa figura é apresentado um diagrama de fase genérico para uma liga. Nós temos uma ordenada temperatura, na abscissa concentração do soluto. A linha vermelha representa a variação da temperatura líquidos. A linha preta a variação da temperatura sólidos. Eu peguei uma composição específica da liga, concentração C. E aí, assumindo, né, ou aproximando as linhas líquidos e sólidos por linhas retas, nós podemos expressar, então, as variações da temperatura líquida e da temperatura sólida através dessas duas expressões, onde T0 seria a temperatura de fusão do metal puro. Nós podemos definir um parâmetro chamado K, usualmente denominado de coeficiente de partição, que vai estar relacionado, então, a essas duas diferenças. Nesse caso, ele corresponderia a essa diferença aqui, T0 menos TL, dividido por essa diferença. Nesse caso aqui, ele vai apresentar um valor menor do que 1. E o uso da regra da alavanca nos permite estimar, por exemplo, a fração de líquido nessa temperatura entre a região líquidos e sólidos, ou seja, numa região pastosa. Então, ela vai ser obtida através dessas relações entre as concentrações CS e CL. O que é interessante para nós é que, utilizando semelhança de triângulos, nós possamos reescrever essa equação em função das temperaturas. Considerando semelhança de triângulos em termos das variações de concentração e de temperatura, nós podemos obter uma equação para a fração de líquido em função da temperatura, lembrando que T0 é a temperatura de fusão do metal puro, TL é a temperatura líquidos, e K o coeficiente de partição, que é a relação da inclinação da linha líquidos dividido pela inclinação da linha sólidos. Derivando essa relação em função da temperatura, nós obtemos essa expressão de DFL com DT. Eu recomendo que vocês façam a verificação dessas equações utilizando semelhança de triângulo e depois de determinar a expressão para FL, façam a derivação para obter a expressão de DFL dt, que nessa abordagem seria utilizada na equação de conservação de energia para a incorporação do efeito do calor latente de fusão.